e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando nós estudamos esta passagem das Sagradas Escrituras, é necessário um estudo completo de todo o capítulo 24, que fala dos sucessivos estados da igreja, até ser totalmente destruída. Então diz assim o verso 29 do capítulo 24: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Logo depois da aflição daqueles dias. Quais dias? Quando nós estudamos os versos anteriores, ali estão indicados esses dias. Este capítulo está dividido em várias partes. E a primeira parte trata da destruição da igreja quando, diz o verso 1, e o Senhor Jesus ia saindo do templo. É o primeiro passo para a igreja começar a ser destruída. O Senhor ia saindo do templo e, mais para frente, os apóstolos são mortos e vos matarão. Significa, as verdades que o Senhor ensinou não mais vão ser consideradas. É o primeiro passo para destruir a igreja. E isso está no verso 1 ao verso 14. O segundo passo é quando se faz perseguição às pessoas da igreja que reconhecem o Senhor. Porque são poucos, porque enganaram foram muitos, mas não todos. Existem os poucos que ainda acreditam no Senhor e vivem conforme os seus mandamentos. Muito poucos. Esses poucos, a perseguição é o segundo passo para destruir a igreja. Isto em conjunto chama-se a aflição daqueles dias. É a igreja que está sendo destruída e causa aflição porque o homem não sabe mais o lugar que lhe corresponde diante do Senhor. Ele não sabe mais que coisa é o céu, ele não sabe mais que coisa é o inferno, ele não sabe mais para onde vai. E ele não sabendo daquilo, ele fica como fora da igreja. Quando a igreja tem essa responsabilidade. Então, quando vires a aflição, do abominável da desolação, que é a segunda parte, justamente são coisas que mais são do mundo que da palavra dentro da igreja. E nós agora vamos tratar da terceira parte, o estado sucessivo da destruição da igreja. Então diz assim: e logo depois, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O sol, como foi explicado, representa o amor do Senhor. Não é o amor que eu sinto pelo Senhor, é o amor do Senhor. É a sabedoria do Senhor pela lua, e são as verdades, as estrelas do Senhor para a sua igreja. Isso escurece, perde sua luz e cai do céu. Porque a aflição daqueles dias, a aflição anterior, que é negação do Senhor, negar as verdades e perseguirem aqueles que procuram a verdade, ele cria uma camada, uma treva sobre em cima da igreja, um bloqueio tal que as coisas do céu, o influxo do céu não é mais recebido na igreja. O influxo do céu não é mais recebido na igreja, e a igreja sendo o principal da humanidade, a humanidade fica na ignorância. Então, esta profecia que fala sobre o sol, a lua e as estrelas, diz assim: é o fim
total da igreja, porque o homem não pode receber. Mas o verso número 30, que nos dá uma esperança, diz assim: então, agora sim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, esse então, quando o homem por si mesmo não acha mais solução para as dificuldades do mundo, para as dificuldades e tribulações e aflições constantes, muitas vezes que se manifestam e nós sentimos nas nossas próprias famílias, a aflição tal, diz que não haverá, nem houve, nem... É tão grave, diz, então, quando o homem não pode receber, o homem no seu coração não pode receber mais o céu, diz, então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Qual é esse sinal do Filho do Homem? Que nos traz esperança, que nos diz, oh, amém, aleluia. Qual é esse sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens? Então nós sabemos que por Filho do Homem se entende a palavra, o sentido literal. Mas quando ele vem sobre as nuvens com poder e grande glória, é que o veículo da vinda do Senhor vai ser a palavra, porém ela vem com uma revelação, uma iluminação do que nós já sabemos na palavra. As coisas que você já conhece, muitas coisas que você aprendeu desde que era criança, elas vão receber iluminação. O céu não vai iluminar você, o céu vai começar a iluminar o Filho do Homem que está em você. O Filho do Homem é a palavra, e você estando na sua mente, no seu coração, na sua vida, com a palavra, o céu, então aparecerá no céu o Filho do Homem, ou seja, a palavra que está em você, nosso homem interno, diz assim, com poder e grande glória. Então, cada um vai receber esse poder e grande glória na proporção que tem o Filho do Homem, a palavra em você. Essa é a esperança da igreja. E a isso nós, nova igreja, tem que se dedicar a ensinar. Que a igreja procure entender e saber que isto aqui é o veículo do segundo advento. Isto aqui é a porta de grandes coisas que não tem tamanho, porque o céu não tem tamanho, o céu é infinito. Então, por aqui, você, quanto mais verdades tiver, quanto mais coisas da palavra você viver, mais glória e poder vai ter. Então disse o Senhor, e ele, continuando no verso, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os seus anjos, diz assim, então, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Existe um ministério, como disse o livro, verso final, número 49. Existe um ministério que trabalha com rijo clamor de trombeta, que anuncia as boas novas do segundo advento do Senhor na sua palavra. Existe um ministério, e esse ministério se chama a Congregação dos Quatro Ventos. E todos nós podemos ser parte desse ministério celeste. Quando nasce em nós a vontade
de transmitir as boas novas, de compartilhar, né? Quando nasce, de compartilhar o que nós sabemos sobre o céu. Quantas coisas nós sabemos sobre o céu? Quantas coisas nós sabemos da vida eterna? Quanto nós sabemos coisas assim que muitas vezes está escondido para os outros, e nós temos posse de grandes joias, de grandes pedras preciosas. Vamos compartilhar, porque na medida que compartilhamos, isso se multiplica, não acaba, porque é coisa do céu, é canal do céu. São verdades. As verdades, elas têm a forma de pedras preciosas, que quando você entrega, multiplica, passa para frente, multiplica. Essa é a alegria dos anjos. Não existe maior alegria para os anjos que compartilhar o que eles sabem. E o que eles sabem é a glória de Deus. Então você se torna um veículo e um membro, não somente de uma instituição terrena. Não, você se torna um membro de uma instituição, um ministério do céu, que se chama a Congregação dos Quatro Ventos. É da nova igreja, novas verdades. E ainda, as alegrias continuam. A própria palavra nos vai dando mais ou menos a orientação para nós continuar firmes. Diz assim, verso: aprendei. Esse aprender é uma necessidade. Você vê que no início ele diz assim: quem leia entenda. A primeira parte tem que entender. Na segunda parte, quando virdes, você também, esse virdes se refere ao entender. E agora nesta terceira parte, aprender. Aquela pessoa que não lê, e se não lê, não vai entender. Aquela pessoa que não procura compreender, ver. E aquela pessoa que aprender, ela simplesmente vai viver como que arrastado pelo vento. Ela não vai ter raízes, né? Vai ter dificuldades e o vento vai arrastrar. Mas aquele que tem raízes, onde sua casa está construída sobre a rocha da verdade, vai vir o vento e não derruba. Isso significa aprender. E diz assim: por aprender significa conhecer os particulares. Por aprender significa conhecer o que corresponde, como uma criança foi aplicada, um beabá. Nós precisamos aprender as coisas espirituais. O que significa isso? O que significa o outro? Igualmente, o céu tem um significado, tem uma correspondência. E a criança vai aumentando seu conhecimento. Quando chega adulto, ela não se desvia das coisas do céu, porque ela já conhece as coisas do céu. E diz assim, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando nós leemos figueira na palavra, nós devemos saber que está se tratando do bem natural. Cada árvore, né, nas Sagradas Escrituras, tem um significado que corresponde a alguma coisa do céu. Tem a figueira, tem a videira, tem a oliveira. São tipos de amores, tipos de bens espirituais. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Este é o início da nova igreja. Anteriormente, os anjos escolhem seus eleitos dos quatro cantos do céu. Após escolhido os eleitos dos quatro cantos do céu, agora vem a instauração da nova igreja. E a nova igreja, ela é instaurada a partir do bem. O bem, né? E seus ramos e suas folhas significa o bem e suas afeições pela verdade. Você é uma pessoa boa, mas não somente fica em ser boa. A bondade sua, ela cresce na medida que você aprende a verdade. Por isso que está indicado, aprendei a parábola da figueira. Quando ela começa a dar ramos e quando começa a dar folhas. É o início da nova igreja. Seja boa,
que na tua bondade o Senhor vai colocar as verdades, mas tem que ter afecção. Por isso que são ramos, que significa afecções e folhas, verdades. É o início da nova igreja que está sendo anunciada aqui nesta passagem. Somente pelo sentido espiritual que você vai captar, somente pelos ensinos da nova igreja que você vai entender, e suas esperanças vão crescer e multiplicar. Porque pelo sentido literal, muitas vezes você vai chegar a uma conclusão triste. Mas, pelo sentido espiritual, você aprende agora a viver alegria celestial e saber que os anjos também participam dessa mudança do homem natural e homem espiritual. O homem por si mesmo não tem força para mudar, mas com a ajuda do Senhor que envia seus anjos ao nosso favor, nós temos forças de resistir ao mal, de resistir à falsidade, de ser, sai, né? Não tenho mais pacto, não tenho mais, o mal tem que sair, mas o mal somente sai quando nós conhecemos novas verdades, afastam a falsidade e você muda de costume. Primeira mão, agora sou bom, não porque eu quis, mas porque a verdade me transformou. A necessidade, por isso, da palavra em sua glória e grande glória. A palavra é a nuvem e sua glória é o sentido espiritual. Por isso que estamos necessitando. E aqui fecha o capítulo 24, a terceira parte. Diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aqui está se referindo à igreja que naquela época mantinha a palavra. E a única igreja que mantinha a palavra no tempo do Senhor Jesus eram os judeus. E essa geração não passou. Todas as nações foram destruídas, mas a nação judaica ela não passou porque ela mantém. Inclusive, se você visitar uma sinagoga, mantém o culto que era realizado 2000 anos atrás, na presença do Senhor. Né? Ele mantém ainda. Então por isso que eles são mantidos. Por isso o céu e a terra passarão. Ou seja, antigas crenças, costumes, doutrinas, passa. Externas, passa. Né? Mas a palavra, que é o veículo da nova igreja, ela não passa. Então nós temos nas nossas mãos algo em que nós podemos confiar. Porque ela não passa. E se essa palavra está em nós, nós também não vamos passar. Como os judeus também não passam. Quantos povos, quantas religiões foram destruídas? Nossos judeus estão aí, firmes. Porque eles, não porque sejam bons, é porque eles têm a palavra. Né? E a palavra como que nos torna, né, parte da profecia. O céu e a terra passarão. Está falando dos costumes, mas as minhas palavras não passarão. É a palavra do Senhor escrita neste livro sagrado que vem do céu, que cabe que nós devemos entregar a Ele todo o respeito, toda a veneração, né? Porque através desse livro nós podemos conversar com Deus. Não existe veículo maior, não existe veículo mais forte, mais poderoso no universo que a palavra. Então, esta palavra não passará. Então, que fique esta mensagem para cada um de nós, que cada um de nós comece a despertar a afeição por estudar a palavra, porque quando você começa a estudar a palavra, os céus, as estrelas que caíram, elas começam a ser levantadas. Quando você começa a estudar a palavra, sua fé começa a ser despertada, ou seja, a lua começa a brilhar novamente,
quando começa você a estudar a palavra, você começa a mudar de comportamento, então o sol que tinha sido escurecido, ela começa a brilhar. Sol, lua e as estrelas que constituem o homem pleno. Amor, sabedoria e estudo das Sagradas Escrituras. Agora sim, você é membro da nova igreja, onde queira que se encontre. Você pode estar aqui no templo, no mercado, na faculdade, no estudo. Você é igreja. Porque o sol, a lua e as estrelas, que é o segundo advento do Senhor, na sua glória e majestade, está em nós. Que o Senhor abençoe esta igreja, a nova igreja, e que o Senhor abençoe cada um de nós e as famílias aqui representadas e as crianças. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém. Amém.